pedimos desculpas pela demora de novo, mas agora ficou preso no trânsito, né? Mas o bom é que deu para todo mundo chegar, se acomodar, ficar mais à vontade. Então, meu nome é Maíne, eu sou colaboradora da comissão, agora a Comissão de Relações Étnicas e Raciais. Esse é o primeiro evento da comissão. Antes ele era o Núcleo de Relações Raciais, do CRP, e agora, como comissão, a gente está realizando o primeiro evento, o primeiro debate, né? A comissão já vem realizando vários ciclos de debate desde 2017, que se intitula O Racismo Tem Dessas Coisas, em vários âmbitos que cabe à psicologia. E agora a gente está trazendo o evento que se intitula As Comissões de Heteroidentificação, História e Percurso, né, com a Dora Bertulho. A Dora é procuradora da Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e ela vai relatar um pouco da história e do percurso na construção das comissões de heteroidentificação para as cotas raciais no Brasil. Ela tem experiência na área do direito, com ênfase em direito público, e atua principalmente nos seguintes temas: racismo, direito e relações raciais, discriminação racial, ação afirmativa e história do direito brasileiro. Então, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e a palavra é sua. Tá bom. Bem, boa noite, então, senhores e senhoras aqui presentes, senhoritas e senhoritos, que imagino que tenha também, né? Eu peço desculpas, mas realmente eu acho que desde a hora que a gente marcou para o carro sair lá do lugar que eu estava, da defensoria, nós estamos rodopiando aqui com a história do trânsito de uma sexta-feira à noitinha. Então, me perdoem também, mas acho que a gente vai poder ter um tempo de conversar um pouquinho, né? Eu quero agradecer ao Conselho Regional aqui de Psicologia pelo convite, pela possibilidade de a gente conversar sobre este tema, que hoje está sendo um dos grandes, digamos, problemas, ou talvez até mesmo entraves para a efetividade dos programas de ação afirmativa Brasil afora, né? E então, antes de começar, eu trouxe então uma apresentação rápida para a gente poder se localizar, mas é importante exatamente falar de que a questão da heteroidentificação e da própria declaração é algo que, na medida em que nós temos uma proposta de ações afirmativas, ou seja, políticas particularizadas para a população negra num estado racista como é o Brasil, todo momento, a cada momento, você vence uma questão e um obstáculo e um outro surge. E assim nós chegamos nesse momento com a questão das comissões e de toda a polêmica que, na verdade, vem com essa necessidade. Então eu trouxe, até porque nós vamos falar de identificação, eu achei importante a gente mostrar como é que nós sempre fomos e temos sido identificados desde a tenra idade de vida dos nossos antepassados nesse país, quando vieram e foram escravizados aqui no Brasil, né? Então eu trouxe acho que 3 ou 4 recortes de jornal da época, né? Aqui é o século XIX, né? Eu peguei de São Paulo, mas é importante. Então, até vocês percebam que o português é o português ainda da época, o português todo. Eu acho que eu vou aqui embaixo, que eu vou ficar mais à vontade, pode ser? Obrigada. Né? Então, olha só. Anúncio do jornal do século XIX em São Paulo. Desapareceu desta cidade em junho, 9 de junho do corrente ano, a escrava Felicidade, daí vem a descrição, de cor parda e idade de 19 anos, natural da província do Paraná, pés grandes, pernas um pouco arqueadas, nádegas salientes, movendo-se muito com as ilhargas, que deve ser o quadril quando anda, boca desdentada na frente, cabelo carapinha, cortado à meia cabeleira, trajava nessa ocasião saia e paletó de caça azul. Protesta-se com todo o rigor da lei contra quem a tiver acoitado e gratifica-se a quem apreendê-la e levar na cidade ao comendador Félix Abreu Pereira Coutinho, em Mojimirim,
a João Manuel Alfaia Rodrigues e na cidade de Santos a Alfaia Filho, ou seja, tem até 3 fazendas que eventualmente quem achar esta moça pode levar. Passa para o outro. Aqui vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos de cor clara e compra-se um negrino de 10 a 12 anos, tratar na rua Quitanda, número 20. Escravo fugido. No dia 8 de outubro do ano próximo, passado, fugiu da fazenda do Bom Retiro, propriedade do doutor Francisco Antônio de Araújo, o escravo José, pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente no lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro, ou seja, de perto, e quando fugiu, a primeira vez, esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender e entregar ao seu senhor, no amparo, ou o recolher à cadeia, em qualquer parte será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o apoiar. Ama de leite. Vende-se uma preta, muito moça com cria, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada para o serviço doméstico. É muito sadia e o motivo da venda é não querer servir mais aos seus antigos senhores, tratar-se no Largo do Carmo, número 76, no Sobrado. Fugiu a José Joaquim Pins, da França, no dia 9 de abril de 1857, um seu escravo, de nome José Piranga, oficial de Calafete, com 30, ou seja, ele tinha uma função dentro da fazenda, com 32 anos de idade, pouco mais ou menos, é preto e mostra ser muito humilde. Levou em sua companhia um seu filho, de nome Cipriano, rapaz de idade 13 anos mais ou menos. Foi escravo do capitão Tomás na Vila Bela, comprado a José Coelho de Itaituba pelo anunciante. Gratifica-se a toda e qualquer pessoa que os trouxer, assim como também protesta-se contra todos que lhes derem coisa. 10 de abril de 1857. Ok, por que eu trouxe isso? Porque nós vamos falar, primeiro, para que a gente converse e que a gente tenha muito presente a ideia e a noção da necessidade de nós termos ações afirmativas para a população negra, é preciso que a gente conheça a história. Conheça a história da formação da população no Brasil, conheça de que forma que nós chegamos, de que forma que fomos tratados, e vocês viram, na verdade, com 3 ou 4 anúncios de jornal, e que se você for em Florianópolis, você vai ter os mesmos anúncios, aqui em Porto Alegre os mesmos anúncios, em Sergipe, enfim, quaisquer dos estados brasileiros, os jornais, como ainda que tenha-se uma ideia, né, e que tenha sido passado para a gente uma ideia de que os escravos eram conformados, que eles achavam que aquilo mesmo era a vida, que não se revoltavam, a gente sabe muito bem que a história não conta, mas que hoje alguns historiadores já estão buscando as verdades, na verdade, do período e como que efetivamente as pessoas escravizadas, elas lutavam de todas as formas para sair daquele regime, ainda que fosse para depois ser pego, ser morto, enfim, torturado, como sempre e muito aconteceu. Mas é muito importante para todos nós que a gente conheça um pouco mais de como que era esse sistema, de que forma que eram tratadas as pessoas, para que no trazer para os dias atuais o que são e o que é a vida negra desse país, é importante a gente saber que de tudo que aconteceu, a gente está saindo com muito pouca diferença. Tanto que hoje nós vemos todos os censos mostrando que é em torno de 40% a 60% a defasagem de qualidade de vida entre o grupo negro e o grupo branco nesse país, significando que a população negra continua sendo maltratada, mal reconhecida e, de alguma forma, descartada daquilo que seriam as condições adequadas de vida que a gente gostaria de que todos nós tivéssemos. E também é importante saber que, se algum dia qualquer a gente conseguir chegar a uma sociedade igualitária, todos ganharão. Não são só os negros, mas toda a sociedade irá, sem dúvida nenhuma, ter os benefícios de uma sociedade igualitária, sem violência e solidária. E é por isso que nós
lutamos, né, nós negros e todos os colaboradores brancos que se juntam a nós na luta contra o racismo, a gente tem essa percepção de que se você acabar com um desses fenômenos, talvez um dos mais nefastos que tem na face da Terra, a gente sem dúvida nenhuma vai ter uma sociedade melhor, né? Então o que eu falo aqui? Por que eu trouxe anteriormente e por que eu venho aqui com a questão de como que surgem os diversos grupos de cor dentro da população negra? Se a gente vai fazer uma comissão de verificação, e ela só existe, por quê? Porque há uma diversidade na população negra, como há na branca, mas que só é reconhecida na população negra. A branca, na verdade, você vai ter que as pessoas são brancas, mesmo ruivas, mesmo morenas, mesmo loiras, mesmo castanhas, mesmo pálidas, mesmo vermelhas, quaisquer cores que as pessoas brancas tiverem, ela é branca. Mas quando você pensa na população negra, você começa a buscar alguns outros qualificativos ou descrições, porque você vai fazer o que com isso, né? O jogo é muito perverso, porque é esse jogo para você criar neste mesmo grupo as diferenças e os conflitos, para as pessoas se sentirem melhor ou pior por serem mais ou menos negras enquanto cor da pele, né? Então aqui eu trago esse texto dizendo que, na verdade, a gente vai ter durante o período da escravidão e logo depois, né, você vai ter a população mestiça, ou seja, as crianças que nascem de relações entre brancos e negros, via de regra de violência do grupo branco, ou seja, dos homens brancos sobre as mulheres negras, primeiro porque na escravidão, né, no período da escravidão, né, talvez a gente não pode nunca descartar a possibilidade de paixões, porque paixão é humana, todo mundo pode ter, mas via de regra, violências dos patrões contra as mulheres escravas, e que nasciam seus filhos, e esses seus filhos, independentemente de ter um pai branco, seriam escravos e seriam tratados como tal, independente da cor. Por isso que eu trouxe aqueles 3 artigos, que vocês viram, né? Cor clara, mulato claro, pardo, pardinho. Então essa palavra pardo, que hoje a gente usa porque foi necessário para nós de alguma forma aceitarmos essa fala, mas ela nunca foi uma fala agradável para nós negros. Eu acho que as pessoas que têm um pouco mais, vamos supor, no grupo que tem, sei lá, de 35, 40 anos para frente, sabe muito bem o quanto que essa palavra foi sempre desagradável de nós sermos chamados de pardo. Mas, né, dentro dessa parafernália, digamos, né, das relações raciais brasileiras, também existia um desespero das pessoas negras de terem que se identificar como negras, porque ao mesmo tempo que ela tinha que dizer que é negra, ao dizer que ela é negra, ela já sabia que ia ser, na verdade, maltratada, e a própria autoestima perdida com todo esse processo de discriminação fazia com que as pessoas rejeitassem, na verdade. E daí, já nos anos 80, na verdade, foi quando o IBGE, junto com o movimento negro, que discutiu muito na época, chegaram à conclusão que era melhor realmente usar preto e pardo para que as pessoas negras claras pudessem estar dentro do grupo negro. Assim que surge o pardo. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de verificação e de comissão de verificação é que pardo não é moreno. Moreno é branco moreno. Pardo são as pessoas negras que têm a cor clara. E podem até ter olhos azuis. E podem ter até a pele muito branca. Mas as características raciais dela vão dizer que ela é uma pessoa negra. E quando ela estiver na rua, ou quando ela quiser um emprego, ou quando estiver em qualquer lugar, ai dela se fizer qualquer coisa que alguém não goste. Porque a negritude dela vem na hora. Ela pode ser, como a gente fala, né, passar por branca desde que ela seja 100%. Qualquer deslize e a gente já vai dizer assim, mas claro, tá aí. A gente sempre soube que ela era negra e é por isso que fez alguma coisa errada, que é o jogo maluco nosso, né, da discriminação e do racismo, com todas as nuances que a gente pode ter.
Então vejam, o que é isso? A Ana Maria Rodrigues, no livro que ela fala, que é aquele Samba Negro, Espoliação Branca, ela vai dizer que essas formas de divisão do grupo de negros através da estimulação de características sociais do mulato, no caso do negro claro, na verdade, esse mecanismo, como muitos outros, foi mais um meio de evitar-se que a população negra se tornasse um grupo coeso e consciente, em luta por suas reivindicações de grupo minoritário, discriminado, espoliado, anônimo na sociedade. Porque daí tem todo um jogo daquilo que é a branquitude. Quer dizer, se você está num país, numa sociedade racista, em que o branco é aquele padrão, na verdade, de humanidade, quanto mais próximo você estiver do branco, melhor tratado você será. Ainda que não seja tratado igual, mas será melhor do que o negro mais escuro. E esse jogo de jogar das pessoas a partir da sua coloração dentro de um grupo vai fazer com que as pessoas também disputem entre si os espaços a partir de ser mais parecido, mais próximo do branco ou menos próximo do branco. Pode passar, por favor? Bom, acho que isso aqui era importante para a gente ser muito firme o que são as ações afirmativas. Também, se vamos falar de comissão de verificação, é importante que a gente saiba do que e para que a gente quer essa comissão e o que efetivamente o que são as ações afirmativas. Porque tem uma coisa muito interessante na nossa forma de viver, que é você diz, tipo assim, fala de ações afirmativas, você fala de racismo, mas não explica o que quer. Daí eu posso pensar o que eu quero. Eu posso pensar que a ação afirmativa é colocar a gente incompetente em algum lugar. Eu posso pensar que a ação afirmativa seja uma proposta de diminuir o racismo. Como racismo, eu também posso pensar que só existe racismo se alguém não me deixar entrar em algum lugar. Mas eu também posso pensar que só existe racismo se as pessoas tiverem lá uma placa dizendo negro não entra. E, de repente, cada forma que eu penso que é racismo, cada forma que eu penso que é ação afirmativa, eu vou dizer para mim mesmo se ela existe ou não existe, dependendo do meu autoconceito, digamos, né? Por isso que eu acho que é importante a gente também ter muito claro, objetivamente, o que significa, o que é. Eu tirei esse conceito da Comissão Norte-Americana, que foi quem, na verdade, naquelas lutas de direitos civis nos Estados Unidos, eles conseguiram chegar num texto que me parece ser bastante objetivo, né? Qualquer medida, além do simples término da prática discriminatória, ou seja, não é simplesmente parar, mas é adotada para corrigir ou compensar discriminação passada ou presente, ou para prevenir discriminação de recorrências futuras. Então, a particularidade de uma ação afirmativa, ela tem exatamente este mote, né? É preciso que você tenha uma discriminação, é preciso que essa discriminação seja interferente na sua qualidade de vida, e é preciso que você queira parar e prevenir que aconteça novamente. Né? Então, eu acho que, para a gente ser mais, como se diz objetivamente, a questão. Obrigada. Pode passar? Esta é uma fala do Nelson Mandela, que vai falar sobre igualdade perante a lei. Então, eu vou deixar um pouquinho na tela, os senhores podem fazer a leitura, mas é importante a gente saber que, se nós não temos nenhuma das prerrogativas que a população branca tem naquilo que é o privilégio de ser branco numa sociedade racista, independentemente de querer ou não querer e de ter consciência ou não. As pessoas, quando nascem dentro do grupo branco, elas têm um sonho, uma forma de pensar na sua possibilidade de vida diferente das pessoas que nascem no grupo negro. Porque você tem uma sociedade montada para dizer que o primeiro movimento de aceitação social que você tem é ser branco. Se este é o primeiro momento, se você não é, você já sabe mais ou menos qual é a sua possibilidade, como o outro também vai saber. Por isso que eu sempre digo que o racismo, ele interfere na vida de brancos e negros. Um pensando que é melhor do que o outro e o outro pensando que é pior do que o outro. As duas coisas são nefastas para qualquer sociedade, né? Gira, por favor. Então, o cenário para ações afirmativas é esse valor jurídico de igualdade, né, frente aos valores raciais, o sistema de leis escravistas que, na verdade, estabeleceram as diferenças raciais entre brancos e negros, e as sociedades americanas pós-escravistas que vão editar normas
e valores sedimentados nessa ideologia racista. Então, outra falácia, digamos, da nossa apreensão de sociedade é achar que nós nunca tivemos legislação discriminatória e racista. Não só tivemos, como temos até hoje. Quer dizer, todo o processo judiciário, todo o direito, na verdade, todo o sistema judiciário, ele tem como é que se diz, uma raiz, na verdade, da premissa racista de que você vai tratar diferentemente negros e brancos a partir da percepção de que os brancos sempre serão um pouco melhores do que os negros e, portanto, eu tenho que estar olhando mais para os negros porque é ali que eu tenho possibilidade maior de cometimento de crime, de fraude, enfim, de qualquer tipo de comportamento que o sistema de segurança vai ter que estar um olhar mais presente. Aí passa mais, deixa eu ver. Bom, os 3 valores, então, que eu diria que é a cultura dos valores hierarquizados, a consolidação dos valores e o processo imigratório, que também é fundamental saber quando o Brasil descobre que tem uma população majoritária negra logo depois da abolição e trabalha no sentido de trazer europeus para cá, e os intelectuais da época vão, na verdade, tratar de mostrar e de fazer os seus discursos no sentido de quanto mais imigrantes europeus entrar, maior a possibilidade de nós chegarmos a uns 40 anos depois da abolição com uma população absolutamente branca. Esse era o discurso e o comportamento do Estado e do Direito, né? Eu acho que termina aqui, eu vou falar um pouquinho então sobre a comissão, né? Então, como é que então a gente consegue, como é que a gente pensa as comissões? Eu tenho 10 minutos agora? Ótimo, melhor aí. Então, legal que eu fazer uma coisa com poder assim. daí eu não me perco e a gente pode falar direitinho as coisas que são. Falar direitinho as coisas que são fundamentais para a gente conversar a respeito da tal das comissões, né? Bom, o último argumento trazido, desde o primeiro momento da discussão para a implementação de ações afirmativas, prevalece com a força exatamente proporcional à nossa formação histórica racista. Quem é o beneficiário dos programas de inclusão social? Porque quando a gente iniciou todo o processo de ação afirmativa, vários foram os argumentos contrários. Era inconstitucionalidade, a gente derrubou diante do tribunal, né, do Supremo Tribunal, era incompetência, a gente demonstrou que a população negra só não tem oportunidade, não tem a ver com inteligência, não tem a ver com competência, não tem a ver com talento, né? A meritocracia, quer dizer, se você tem um olhar de mundo achando que o ser branco é que é mérito, você pode, na verdade, desconstruir esse argumento com uma certa tranquilidade. A esquerda e a direita também brigaram um monte, e daí os esquerdistas mais tradicionais diziam que as ações afirmativas e as cotas raciais iam quebrar a estrutura daquilo que seria a luta do trabalhador com o capital e trabalho, que se a gente conseguisse uma sociedade igualitária no capital, a gente conseguiria depois mexer com a questão das mulheres, dos homossexuais, dos negros, enfim. Aquele ranço, na verdade, que você só tem um conflito na sociedade, quando, na verdade, nós sabemos que são muitos. Até que chegou nesse, quando a gente conseguiu quebrar todos, descobriu-se que ninguém mais sabia quem era negro. E daí nós não mais podíamos ter uma política que a gente não sabia para quem era essa política. E a verificação, então, de conformação das declarações de pertencimento ao grupo racial negro, que são os pretos e pardos, exigida nos concursos e acesso ao ensino superior, com o reconhecimento social dos indivíduos de pertencerem ao grupo que se declaram, nada mais representa do que o propósito das ações afirmativas com cotas raciais, que é promover a inclusão de pessoas negras nas instituições públicas e universidades. E estas devem obrigatoriamente cumprir o objetivo do proposto, que é terem um fenótipo reconhecido na sociedade brasileira como pertencente ao grupo negro. Então, qual é o objetivo fundamental da ação afirmativa? É fazer a diversidade do pertencimento racial nos diversos espaços. Logo, é preciso que quem entre tenha as características negras reconhecidas socialmente. A entrevista, então, que se faz, deve ser pessoal e os verificadores somente devem se ater aos caracteres fenotípicos
dos descendentes de africanos escravizados, contando objetivamente com o intenso movimento de miscigenação que ocorre no país há séculos. Ou seja, quando você vai fazer uma comissão de verificação, tudo que se fala numa entrevista que eventualmente faz, tudo que a parte dos entrevistados fazem e os entrevistadores fazem, não significa absolutamente nada. Porque não é do que ele diz, nem do que eu pergunto, que eu vou saber se a pessoa é negra ou não é negra. E como não sabemos que o negro é o preto e o pardo, o que vai fazer a comissão de verificação, que ela tem que efetivamente fazer, é na entrada da pessoa na sala já saber, porque isso a gente já sabe. Até eu sempre brinco, se é difícil descobrir quem é negro, que tal descobrir quem é branco? E daí é só dizer se a pessoa é branca ou não é branca. Se ela for branca, ela não fica, se ela não for branca, ela fica. Né? Se existe uma dificuldade de um lado, por favor, essa é a outra que eventualmente pode ser fácil, não é? Então, essa entrevista, ela não tem nenhum outro valor senão a gentileza de você não ter que trazer umas pessoas, colocar na sua frente, olhar para elas e dizer, sai. Não, por favor. Né? Até porque esse processo é extremamente doloroso para nós negros. E é muito importante que todos os negros que passem para os programas, que queiram fazer parte do programa, eles saibam que a sua aceitação de participar da comissão é um ato de solidariedade com o programa. Porque é necessário que você tenha aquilo que a gente chama de uma política pública, você tem que sempre ter o feedback, saber se ela realmente está funcionando ou não está funcionando. Então é preciso que nós negros saibamos que participar da comissão, ir até lá, dizer oi para as pessoas que estão entrevistando, faz parte do nosso engajamento na luta antirracista, de aceitar o processo. E mais que isso, a verificação, como já é dita, é pessoal e deve ser exclusiva para o candidato, independentemente das suas raízes familiares. A genética, que concorre com um dos elementos para a formação dos caracteres físicos dos indivíduos, não pode ser examinada de per si, vez que as ocorrências de nascimentos de pessoas com famílias miscigenadas irão demonstrar uma imensa gama de possibilidades, podendo, não raramente, deixar os traços de um ou de outro grupo imperceptíveis. Então, é possível você ter um filho de branco com um negro que seja branco? Sem dúvida. É possível ter um filho de branco com um negro que seja muito preto? É possível. Logo, tem mais. Quando ele vai procurar emprego, quando ele sai na rua, as pessoas não saem atrás dele perguntando quem é seu pai, quem é sua mãe, para saber se discrimina ou não. É ele, a pessoa dele, o físico dele, que é, infelizmente, o objeto dessa discriminação. E eu digo objeto porque não é sujeito, né? Nós não somos sujeitos, não deveríamos ser. Então, é por isso que é o indivíduo, a pessoa, independentemente dos seus parentes, que deve ter as características negras para poder chegar num tribunal, por exemplo, e eu verificar que tem 3, 4 juízes negros lá, e não preciso perguntar quem é pai nem quem é mãe, porque não faria. E a discriminação não é feita por aí, no nosso país também, né? Assim, a classificação preto e pardo somente identifica indivíduos com maior ou menor preponderância de caracteres físicos negros. E, de fato, essa exigência para ingresso no programa não está posta para ser utilizada formalmente, mas e somente para diferenciar no grupo geral brancos e negros, incluindo estes e equalizando a oportunidade de ambos para desfrute dos benefícios sociais sem discriminação. É certo que nossa sociedade, o racismo e a discriminação racial não buscam documentos e pesquisas familiares para a exclusão, da mesma forma que não devem buscar para a inclusão. Assim que os indivíduos que apresentam fenótipos brancos, independentemente de qualquer investigação, têm seus corpos aceitos para apresentarem seus talentos nos espaços que procuram, da mesma forma que têm seus valores raciais respeitados por sua branquitude. Ou seja, o indivíduo é branco, independente de ter um pai negro ou não, se ele chega nos espaços públicos, ele será recebido como indivíduo branco. O programa, então, pretende, nesse processo de igualdade de oportunidade, que a negritude das pessoas, ao ser reconhecida socialmente, seja um referencial para a busca da igualdade racial no serviço público e nas instituições de ensino superior. Não fosse esse movimento, não haveria necessidade de maiores regulações e procedimentos para o ingresso nos programas de ação afirmativa.
O julgamento da DPF resolveu a questão do marco jurídico, mas, no entanto, desde os primeiros processos, tanto na Universidade do Rio, o UNB, o FPR e outras, né, as 92 universidades que tiveram esse programa, foram marcados por muitas ações judiciais, contestando em um primeiro momento o próprio programa, e, para surpresa de todas, algumas ações foram judicializadas pretendendo que o juiz declarasse os autores como negros. Eu, particularmente, na Universidade Federal do Paraná, tive muitos mandados de segurança, quer dizer, mandado de segurança que o juiz mesmo dizia, desculpa, não pode ser por mandado de segurança, porque afinal de contas você não tem uma prova concreta no momento, mas então você entra numa ação para que o juiz define e diga. E eu fui em algumas audiências em que os juízes ficavam desesperados, porque o que ele vai dizer? Ele não tem como dizer para a pessoa, ou ele declarar, né, fazer uma declaração de alguém. E até perícia foram pedidas, perícias genéticas, perícias antropológicas, de chamar antropólogos, de chamar sociólogos, de chamar geneticistas para fazer essa comprovação. Isso significa, na verdade, uma guerra racial nesse país, em que as pessoas inconformadas com a ideia de que os negros poderiam ocupar aquelas vagas, e na verdade, é aquele desespero de dizer assim, mas, sabe, eu quero fazer medicina. Se ele pode como negro, por que eu não posso? Me parece que tem um jogo aí muito do conflito mesmo. É um conflito. As relações raciais no Brasil são conflituosas e quando chegam em determinados momentos elas explodem dessa forma. E pode ser com maldade ou sem maldade, mas não importa, né? Dizia minha avó que no inferno está cheio de boas intenções. Então esse não é o nosso ponto, né? Bom, eu creio que, então, as relações raciais, muito especialmente na América, com os resquícios e vicissitudes da escravidão institucionalizada e vigente por mais de 3 séculos, formaram os valores de nossa sociedade onde o pertencimento racial, indicador de pertencer ao grupo escravizado, e os valores lá reproduzidos, passa a ser referencial determinante da qualidade de vida, acesso aos bens sociais e direção da sociedade. Costumo dizer que essa é uma guerra de difícil finalização, onde os ânimos, valores e disputas jurídicas, sociais e políticas se tramam com a perversidade da desumanização de um grupo em face do outro. Ambos os grupos não estão livres dos nefastos resultados dessa disputa de poder e de direitos. A violência na sociedade brasileira tem raízes no racismo e seus efeitos. Por isso, embora não tratadas as diversas formas de ações afirmativas, ou melhor, as diversas bases fundantes da proposição e implementação de ações afirmativas, quando você tem a ideia de que há um grupo que efetivamente é discriminado e que você precisa ter políticas para diminuir o impacto da desigualdade, se você faz isso para a população negra, e daí eu volto a dizer o quanto que nós negros temos sido contributivos com a possibilidade de outros grupos discriminados poderem fazer as suas reivindicações e ganharem as suas reivindicações. Feliz ou infelizmente, eu acho que felizmente para eles e infelizmente para a gente, eles entram no processo, ganham e são sempre muito mais bem recebidos do que nós que ficamos sempre, digamos, né, atrás de todos os movimentos. Vide a questão, por exemplo, que a gente hoje tem muito prazer de dizer, de que todo o processo hoje de discriminação com relação à homossexualidade, toda a comunidade LGBT, ela ganhou muito mais espaço social e muito mais espaço do que a população negra. E isso não significa que é ruim que eles tenham ganho espaço. O que a gente está querendo dizer é que a negritude nesse país ela acaba sendo de tal forma maltratada e malquista pela sociedade como um todo. Eu não estou falando só de brancos, mas estou falando da sociedade como um todo. Que quaisquer ganhos que a gente tenha, a gente primeiro luta muito e segundo os efeitos são sempre muito pequenos. Mas, ao mesmo tempo, com a nossa luta, nós temos feito com que outros grupos discriminados tenham sido, de alguma forma, contemplados. Vide a questão das escolas públicas, em que, na verdade, nós iniciamos o processo para cotas raciais, fomos, na verdade, de alguma forma, né,
pressionados e depois concordamos absolutamente que tínhamos que ter cotas sociais, que seria de escola pública, porque a gente sabe da dificuldade que são os estudantes de escola pública, especialmente nas periferias, né, de chegar até a universidade. Mas, de repente, o que o sistema faz? Então, agora, para você ter cota para negro, você tem que estar na escola pública. Mas, se você pensar que os negros de escola pública, eles estão mais nas fases de escolas periféricas, e que as famílias, quando têm um pouquinho de acesso a uma mobilidade social, elas vão jogar todos os sacrifícios para colocar os filhos numa escola que lhe dê maior oportunidade, já que a negritude dele já lhe tira a oportunidade. Daí, quando chega no momento de ganhar o processo, ele não vai ser beneficiado, porque diz que ele é rico, porque ele estudou em escola particular, e só a escola pública que entra. Resultado, na verdade, todo o processo de ação afirmativa para a população negra, quem mais ganhou foram as populações de escolas públicas. E os negros entraram, inclusive a lei hoje, acho que é 12.711, né? Na verdade, você deu 50% das vagas para a escola pública e deu um pouquinho para cada um dos negros e indígenas que estivessem por aí espalhados pelo país. Então isso é muito importante para a gente saber onde a gente pisa, como é que a nossa luta tem que ser, como é que a gente gasta a nossa energia na luta contra o racismo e como que essas comissões de verificação, por mais desagradáveis, e elas são desagradáveis, por mais que tanto as pessoas que ficam na frente fazendo a dita verificação, quanto aquele que vem, é sempre uma situação muito desagradável, muito chocante, as pessoas choram de cá, choram de lá, porque é realmente um momento muito delicado. Só que necessário, me parece, para que a gente possa ter a melhor e a maior efetividade no programa. Acho que já passaram uns minutos antes, né? Então, acho que, na verdade, eu queria trazer exatamente essa discussão, essas possibilidades, como é que as comissões têm se saído. A Universidade Federal do Paraná e a Universidade de Brasília, que são as primeiras federais que iniciaram o processo, desde o primeiro momento nós tivemos as comissões de verificação. E essas comissões de verificação, elas foram, naquele momento, muito interessantes, porque no Paraná, o que a gente fazia? Era um acolhimento, tanto que as pessoas que vinham pelas cotas sociais, porque lá era dividido. Cotas sociais é uma, cotas raciais outra. Você, como negro, você é incondicional, tem que ser negro. A escola pública, incondicional, tem que ter todo o ensino na escola pública. Se você quiser optar por ir para o racial, você vai. Se você quiser optar pelo outro, você vai. Isso ficava, né, na decisão das pessoas. Mas eles mesmos diziam, o pessoal da escola pública, que o pessoal que entrava nas cotas raciais tinha todo um tratamento, né? Porque a gente conversa, eles contam um pouco da história, você conta um pouco do que é, do que não é, que é acolhimento. Você está trazendo pessoas fora do contexto, para um contexto extremamente hostil, que é a universidade, extremamente elitista, e você não pode chegar e trazer as pessoas e colocar e dizer, olha, aqui é seu lugar, fique, porque é muito traumático, e sempre foi, até hoje tem sido, e todos os cotistas, de uma forma ou de outra, eles acabam tendo uma sensação, na verdade, de não acolhimento total dentro das instituições. E daí a gente precisa ser forte, né? E é por isso que eu acho que a gente tem que... Quem é negro tem que ser forte, e quem é branco tem que ajudar e tem que ser solidário com os negros a serem fortes e também serem fortes. Porque se a gente não for, a gente realmente não tem como fazer uma sociedade um pouquinho melhor. Sonho longínquo, mas de repente é bom a gente ter esse sonho, né? Muito obrigada e eu espero que a gente possa conversar mais daqui a pouco. Tá? Obrigada. Já vai começar a falar sem microfone. Obrigada, Dora, pela contribuição incrível, que falar sobre isso é passar um filme na cabeça da gente, né? Que a gente passa por isso, né? Agora a gente vai abrir para o debate, então a gente vai fazer uma rodada de 3 perguntas e depois passa para a Dora. Eu já vi um sorriso ali, eu sei que vai rolar uma pergunta, né, Tati?
Vão ser as 3 perguntas, depois passa para a Dora e assim a gente vai fazendo as rodadas. Eu sou Tatiane. Eu fiquei na dúvida se você me chamou porque eu estava conversando ou se porque a gente estava aqui brigando para ver quem falava primeiro. Então, meu nome é Tatiane, parabéns, eu adorei a sua fala. E esse tema das bancas de identificação tem sido algo que tem me movido muito a pensar algumas questões, porque na minha pesquisa do doutorado eu estou pensando nos processos como a raça tem se materializado nas narrativas institucionais, e as bancas são um desses espaços em que necessariamente a gente precisa tomar decisões jurídico-administrativas em torno dessa questão da raça, embora em vários lugares esteja o tempo todo se afirmando a existência e a inexistência, as disputas narrativas em torno disso. E aí eu fiquei pensando muito em algumas questões que você traz, assim, na verdade tudo que eu anotei aqui, eu fiquei pensando que daria várias palestras para cada coisa que você traz. Mas eu queria pensar muito nessa questão que você fala, deixa eu só falar aqui, primeiro desse processo de constituição da subjetividade da pessoa que está nesse entrelugar, que não é, né, nem é preto o suficiente, nem não serve para branco, né, e como isso desafia o trabalho dessas bancas. E tem que aparecer de uma forma muito complexa nas coisas que tenho estudado e tal, que assim, como é que se forma essa subjetividade dessa pessoa, né? Porque uma coisa é a gente falar do ponto de vista da identidade, que ela pode se definir como ela quiser, e isso está previsto, né? Sim, direito de autodeterminação, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista político e civil, não, né? Considerando todos esses processos de classificação social que você traz ao longo da história e principalmente no contexto de pleito para as ações afirmativas, não, ela não pode ser. Então você vai ter uma dimensão de uma identidade que é política, né? De uma identidade, pensando desse ponto de vista da subjetividade, dessa rejeição dos dois lados, que você pode ser uma coisa nem outra, que é real, e do ponto de vista dessa identificação, do ponto de vista da política pública, né? Então pensar um pouco nisso, assim, enfim, só problematizando que é a minha mania na vida, que são questões que me atravessam pessoalmente e do ponto de vista do que eu tenho pesquisado. É interessante que você traz isso de perguntar, né? Que tal a gente tentar descobrir quem é branco em vez de querer saber quem é, determinar quem é negro? E é interessante porque está muito no caminho dessa coisa de marcar o branco, né? De implicar esse branco nessa discussão. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que os detratores da política sempre inventariam alguma coisa para dizer, não, mas aí você abre brecha para quem é misturado de branco com índio, ou de branco com qualquer outra coisa. Enfim, sempre vai ter espaço para... Né? E aí, agora a pergunta mesmo é assim, como é que a gente pode pensar no processo de superação dessa lógica racializante, né? Porque eu acho que é dar um salto dentro dessa coisa de você pensar em processo de classificação e só poder se mover dentro dele, né? E como pensar fora disso? Porque eu estou trazendo essa questão. Porque é isso, não adianta a gente querer marcar o branco. Quem quer que a gente marque o motivo de pensar que essa raça está estruturada e ela está ali caminhando junto com os propósitos capitalistas, né? Então é difícil pensar como sair dessa lógica, né? Porque, enfim, e se é possível, se é o que a gente quer também, né? Porque do ponto de vista da reparação, uma vez que está colocada a estratificação social é extremamente atravessada por essa lógica racial, se a gente sai desse debate, se desracializa esse debate, você não tem contra o que né, reparar nessa perspectiva. Então, não sei se eu estou... Enfim, porque eu estou pensando aqui muito, por exemplo, como é que funcionava o sistema de classificação e reclassificação racial no apartheid, né? Então, do ponto de vista genético, a gente não pode considerar isso, mas aí, quando isso aparece lá desafiando os processos de classificação na África do Sul, eu estava lendo um caso muito interessante que é justamente pensando nessa pergunta que eu estou fazendo. Uma pessoa fez uma cirurgia de umas glândulas lá que, de algum modo, interferiu no aspecto da aparência dela. Então, a pessoa que era classificada como branca, ela escureceu a pele em função da cirurgia, e a briga da família é para que ela, nesse sentido, quando houve essa mudança, ela foi reclassificada como pessoa de cor, e a briga da família era para que ela voltasse a ser considerada de nascença, como ela tinha nascido branca, porque naquele sistema ela deixou de ser privilegiada. Então, assim, dentro dessa lógica, ela não está sempre pensando em subverter o sistema, mas buscar um espaço de privilégio dentro desse próprio sistema, né? Que não é diferente
diferente, mas é mais ou menos o que eu estou pensando aqui em termos assim, como que a gente briga fora dessa lógica? Tá? É mais ou menos isso. Obrigada. Boa noite, excelente explanação. Eu sou membro do Instituto Federal, da Comissão de Identificação do Instituto Federal de Porto Alegre, e um dos nossos grandes desafios é sensibilizar os servidores sobre a Comissão de Identificação. Então, já aproveitando essa oportunidade de estar diante de Dora, eu queria saber quais são as estratégias que você, como servidora, como procuradora da instituição, utiliza para sensibilizar os servidores, né, para valorizar a comissão de identificação como um todo, assim como garantir a continuidade do processo dentro da instituição. Obrigada. Obrigado pela explanação. Eu sou membro também do IFE, sou suplente, e a minha pergunta é bem simples, é com relação às tentativas de fraude, tanto para a comissão e outros processos de identificação, como a gente teve o caso mais emblemático do rapaz lá no norte, do processo seletivo da INSS, como enfrentar e como se postar diante desse tipo de situação, tanto socialmente, politicamente e juridicamente. Bem, desculpa, tu disseste teu nome? Tatiana? Ok. Eu acho que, por mais complexo que seja, a questão acaba sendo simples, né? Só existe esse desespero daquilo que é você ter que estar, de alguma forma, se classificando, reclassificando, reconhecendo ou não o branco e o negro dentro da sociedade, seja lá com qual coloração que você tenha, por conta de você ter uma sociedade, você ter uma cultura, você ter uma apreensão daquilo que é o valor humano das pessoas a partir desse pertencimento. Então não são as pessoas brancas, não são as pessoas mulatas, não são as pessoas negras, não são as pessoas miscigenadas o problema. O problema é quando essas situações vão, na verdade, trazer da comunidade a rejeição ou o privilégio, né? Então eu não vejo nenhuma possibilidade da gente sair disso enquanto nós tivermos uma sociedade que recebe as pessoas num primeiro momento a partir do seu pertencimento racial. Ou seja, o privilégio que é nascer branco num país racista, não precisa as pessoas saberem que tem, não precisa as pessoas usarem disso, porque ela nem precisa usar, porque é tão natural daquilo que é a sua vivência, que somente quando a gente faz uma discussão como essa, que essas coisas ficam perceptíveis. Porque as pessoas que são brancas e que são, por pobre que seja, por rico que seja, por médio que seja, porque a questão não é de classe, isso é muito importante. Se a questão fosse de classe, seria muito mais interessante você lidar, porque há uma racionalidade na questão de classe, que é você ter o capital, você ter o trabalho, você ter a exploração, e você pode racionalizar e você pode ter medidas que possam de alguma forma interferir. Mas no racismo você não tem racionalidade, porque é um fenômeno que não tem nenhuma possibilidade de explicação racional. O único racional que tem no racismo são os efeitos dele, mas daí ele já aconteceu. Porque você não consegue chegar para uma pessoa e perguntar por que você acha que o negro não presta. Porque daí ela vai ter que dizer que é porque os negros fizeram isso, porque eu fui assaltado por um negro. Você acha um monte de coisas, mas daí você sempre vai ter uma razão do porquê, que não é o ser. E para você ter a razão do ser, você precisaria ter essa racionalidade que o próprio fenômeno não tem. Então eu penso que todos esses desesperos, na verdade, que a gente tem, que é uma guerra mesmo de percepção, de desesperos dos dois grupos, daquilo que é o desagradável de você estar em determinadas situações,
o anseio, né, aquilo que seria o receio e a ansiosidade da negritude diante de qualquer espaço que a gente esteja, desde criancinha, as crianças tão pequenas, até os mais adultos, até as pessoas mais idosas. Você, negro, você está sempre com uma possibilidade de um limite que você não sabe o que vai acontecer, mas você tem que estar preparado, porque se acontecer, você tem que ter uma reação e você nem sabe qual é a reação, que pode ser até mesmo de se encolher e ir para casa no desespero. Então, é uma dor, na verdade, que ela está presente no teu cotidiano, em qualquer lugar que você esteja. E isso acontece com os indivíduos negros e não acontece com os indivíduos brancos, ainda que eles não sejam racistas ou que eles já tenham trabalhado essa questão. Porque dizer que não é racista é difícil porque todo mundo acaba sendo. Mas a gente trabalha isso com a gente mesmo para a gente diminuir e procurar, na verdade, não ter esse comportamento que a gente não gosta. Mas tudo que se fizer não chega naquilo que é o sentir. E por isso que para que você saia disso, você teria que ter uma sociedade que este elemento não seja um elemento que determinante para nenhum tipo de situação. E daí é onde eu acho que a gente vai ter que lutar muito ainda para chegar numa sociedade mais aberta. O que acontece? Você tem, por exemplo, essas políticas de ação afirmativa, você tem várias políticas no mundo afora, porque é um fenômeno que é internacional, é mundial, ele acontece em diversos lugares, né? E cada vez que qualquer africano sai do seu lugar e enfrenta o mundo ocidental ou o mundo branco, ele vai começar a sentir, porque claro que na terra deles eles não sentem. Uma coisa super bonitinha que eu achei, eu tive acho que foi no Senegal, que eu fui numa igreja, e eu olhei para cima, aqueles desenhos, todos eram tudo anjos, santos, todos eram pretos. E eu achei, nossa, tem um santo preto. Mas, na verdade, bobagem minha, né? Porque, claro, quando eles são negros, por que vão ter o santo preto? É uma coisa tão sabe, meio surreal até, né? Porque primeiro eu pensei assim, nossa, deve ser um santo diferente do nosso, porque é preto. Não, são os nossos santos, só que, claro, a representação deles é de negros. Os santos negros não vão representar uma Nossa Senhora branca, a Nossa Senhora é preta, o Jesus é preto, os anjinhos são tudo pretinho. Eu digo, nossa, que coisa fantástica naquela igreja. Então, quando eles saem de lá, eles têm um choque, na verdade, daquilo que seria esta ideologia branca, ocidental, europeia, né, que vai interferir na sua vida, independentemente dele, como é independentemente, muitas vezes, do grupo branco. Então, não sei, mas eu acho que não vai dar. Por enquanto, não vai dar a gente sair desse jogo para um outro, porque o jogo que nós estamos, daí tem um texto, passa um último aqui, por favor, que eu acho que até vai ser bem interessante. Não, vê se tem mais. Isso, aqui. Isso aqui. Olha só que interessante. E se alguém dissesse que o negro merece a sorte que tem porque não tem ânimo para se libertar, esse aqui é um trecho desse romance da Simone Schwarz-Bart. Que o negro merece a sorte que tem porque não tem ânimo para se libertar. Amboise, que é um personagem, lhe fazia a pergunta de sempre, sempre no mesmo tom. Diga, meu irmão, que ânimo pode libertar da faca o cabrito amarrado no meio da clareira? E as pessoas sorriam. E nos sentíamos como um cabrito amarrado na clareira e sabíamos que a verdade do nosso destino não estava em nós mesmos, mas sim na existência da lâmina. Ou seja, não está em nós. Enquanto você tiver uma sociedade racista, você vai estar preso naquilo que seria a sua possibilidade ou não de sair dessa situação. Eu acho que esse trecho eu sempre gosto de trazer porque me parece que é muito contundente, né, naquilo que é, o que o racismo produz nas pessoas, seja de um grupo ou de outro. Bem, estratégias de sensibilizar os servidores, né? O que acontece? E por isso é que eu tenho dito, né, o Brasil é fantástico, porque tudo que a gente recebe de ganho político, você tem que olhar com um olho, sabe, de lince. Porque no segundo, não precisa ser minuto, no segundo eles tiram de você.
né? Então você tem os programas de adoção afirmativa, a gente está lutando com eles, está fazendo tudo, mas você vai ter sempre que estar presente que o status quo não vai liberar absolutamente nada. Então, quando você fala de comissão de verificação, você não se prepara para isso. A instituição não se prepara para isso. Então, ela acha que ela pega 3, 4 servidores, 3, 4 pessoas e põe ali e põe a meninada que vai ser verificada. Não é assim. Então, como é que você tem que fazer? As pessoas que vão ter que fazer essa verificação, elas têm que passar. É um trabalho e faz parte da educação, faz parte do processo. Você tem que pegar as pessoas, você tem que trazê-las para discutir, você tem que fazer uma formação sobre relações raciais, você tem que deixar as pessoas com a percepção do que o seu trabalho está realmente contribuindo ou não. Que você não está ali simplesmente para dizer se uma pessoa é preta ou não é preta. Até porque não é este o objetivo. O objetivo é você manter um programa ativo e com o menor tipo de fraude possível. E também não pode se pensar que se entrar uma pessoa branca, você perdeu o programa. Porque em tudo, absolutamente tudo, não existe o tal do 100%. Nem para nós negros, e imagino que muito menos para o outro grupo branco. Ou seja, você sempre vai ter a possibilidade de erro. Você vai ter sempre... O que é importante? É que esse erro seja o mínimo possível e que interfira o mínimo possível no programa. Então, não adianta a gente se desesperar e achar, meu Deus, e agora entrou uma pessoa branca, o que eu faço? Né? Se efetivamente ela foi identificada como branca, daí já vem a sua resposta com a questão da fraude. Mas a comissão, ela não tem nenhuma obrigação, como nós não temos, de ser absolutamente perfeita, né? E não é o fato de uma ou outra pessoa passar sem ter sido efetivamente identificada como negro socialmente que vai fazer você não precisar mais da comissão ou vai fazer com que o programa perca, né, a sua, como é que se diz, a sua importância. Então, a instituição, ela precisa realmente ter essa comissão que tem. Eu acho que todos os lugares têm a comissão, né? Mas ter a comissão é o primeiro passo. Você só escolhe as pessoas ou pede que as pessoas se auto-nomeiem. Mas a partir dali, o processo de formação, ele tem que ser intenso e constante, para que você possa efetivamente ter as pessoas comprometidas com aquilo. Que é um compromisso muito importante e muito... acho que eu até poderia usar essa palavra, tenebroso, né? Porque ele é desagradável. Eu já participei de muitas e não tem dia que você passe por uma comissão dessa e você não chegue em casa arrasado. Parece assim que o mundo inteiro, sabe, se jogou nas suas costas de tanto desespero que é. Por quê? Porque você tem um número lá maravilhoso de pessoas negras que entram de conversa, brinca e sai. Mas de repente uma pessoa que chega, que diz que o pai é negro e a mãe é branca, e ela é branca porque geneticamente ela pegou só o fenotipo da mãe. E quando ela está ali, ela fica pensando, puxa vida, eu passei a minha vida inteira com esse pai negro do meu lado, tendo que, sabe, me apresentar com ele, e agora na hora que eu posso usar a negritude do meu pai, eu não posso? A pessoa fica desesperada, porque ela tenta, de alguma forma, compensar aquilo que foi a sua vida de filha de um homem negro, que não é brincadeira também, todos nós sabemos, e que na hora H que ela pensa, agora eu vou dar conta do recado. Não, desculpa, você não vai dar conta do recado. E ela não consegue pensar, nesse momento, até porque está dentro daquilo que é o seu desejo, que quando ela sai dali, em qualquer lugar que ela vai, ninguém pergunta para ela se o pai é negro, e ela não vai ter nenhum problema de aceitação por conta do pai negro. Porque é ela que chega na loja e ninguém vai atrás da bolsinha dela, ninguém fica rodopiando e perguntando toda hora o que o senhor gostaria, que ajuda, que na verdade não é ajuda, né? É com medo de você. E se você pede uma coisa mais cara, a pessoa já diz. Eu já tive em loja que eu quis uma bolsa e a moça pegou e disse assim, mas essa aí é cara. Eu disse, como assim? Essa bolsa é de couro, é uma bolsa muito cara. A senhora vem aqui que nós temos umas bolsas que são bem interessantes para a senhora. Eu disse, desculpa, a senhora sabe qual é a bolsa que é interessante para mim? Não estou entendendo.
A senhora sabe quanto eu ganho? Não é isso, é porque essas aqui a senhora sabe, couro é muito caro. Eu digo, a senhora fica no seu couro, a senhora fica na sua bolsa mais barata, mais escura, não sei o quê, porque é tão desesperador, parece que não é nada, né? Mas se vocês perceberem o que a gente sente quando você escuta uma frase dessa, te descompõe o corpo, né? E olha, você pode ser, sabe, top de linha na discussão de relações raciais, na hora você puxa de cara e não consegue ter uma resposta adequada, e sai dali, passa um dia, 3 dias, 5 dias com aquele troço, aquela coisa, aquela cara, aquele tudo, é muito sofrimento. E a menina branca, que é filha de pai negro, não passa por isso. Então, até ela entender isso, vai ser a vida que vai fazer entender. Agora, para a comissão, ela tem que ser objetiva naquela hora. Dizer, desculpa, não vai dar, não é? Acho que esse é o ponto. Então, quando as pessoas da comissão estão comprometidas com o que efetivamente é você estar ali servindo a um programa, eu acho que elas conseguem ser menos sofridas, né? Para definir eventualmente isso. E outra coisa que é muito importante, que eu acho, que aquilo que a Ana Maria Rodrigues falava, de criar os atritos, né? Também é muito complicado, porque as pessoas negras mais pretas, mais escuras, elas também ficam muito agoniadas com as pessoas mais claras que eventualmente passem. Por quê? Porque ela sabe que o sofrimento dela é infinitamente maior do que aquele da pessoa mais clara. E também essas pessoas, eu acho que por isso que essas conversas são boas, né? Para a gente poder conversar muito. É uma guerra, é um conflito que a gente precisa estar conversando sempre. Porque tanto as pessoas mais escuras quanto as pessoas mais claras, o que é importante? É saber que aquela pessoa mais clara, no momento da discriminação, ela será discriminada independentemente de ser mais clara. E daí a solidariedade que tem que ter no grupo, ele só pode ter se a gente conseguir quebrar essa ideia de que tem alguém que é pior do que o outro dentro do mesmo grupo. E se vocês acho que já devem ter conhecido, Frantz Fanon, eu acho que é a leitura mais espetacular para a gente poder entender um pouco dessas coisas, porque ele foi muito brilhante em fazer essas discussões a respeito do... Ele era psicanalista, né? Então, dentro da área de vocês, então... Eu acho que ele consegue chegar naquilo que a gente gostaria, que provavelmente para vocês vai ser muito mais tranquilo por conta dos seus estudos e do seu conhecimento, né? E por último, com relação à fraude, não é? Novamente entra a história do nosso desespero de maltratar uma pessoa branca, porque a gente pensa que a gente está maltratando. Então, está dentro do nosso inconsciente coletivo que a gente tem que respeitar o indivíduo por ser branco, pela sua branquitude, por aquilo que ele representa como valor social. Então há uma dificuldade da comissão na hora de definir a questão do indivíduo que é branco. Por isso que eu brinquei, né? Eu digo, bom, se você não consegue achar quem é branco, quem é negro, você procura achar quem é branco. Eu acho que todo mundo sabe quem é. Agora, o indivíduo que frauda, ele tem 1000 possibilidades de estar ali. Pode ser por gosto, pode ser por interesse, pode ser daquilo que eu falava de ser filho de uma família negra e branca, mas ele vai ter que, se a comissão diz que não, ele vai ter que enfrentar esse problema e a punição que daí cada instituição vai ter, algumas instituições, elas na verdade mandam a pessoa para um outro grupo e outras instituições, elas retiram a pessoa do próprio programa. E acho que eu tenho até amigos que são mais assim, bravos do que eu. Mas, de toda maneira, é importante a gente pensar, né? Sabe? Eu acho que a gente tem que ser responsável pelas decisões que faz, né? Se você está num programa, se você vai se aplicar para um determinado programa, você tem que ter um mínimo de conhecimento do que é esse programa. E se você enfrenta ele no risco de poder ou não poder, você já disse que está enfrentando no risco. E daí, se eventualmente você não entrar, você tem que ser responsável por esse seu ato. E daí a instituição, cada uma vai ter aquilo que seria a responsabilização sobre o indivíduo que de repente faz e entra nesses espaços. Eu tenho muitos amigos que trabalham com isso e que são muito mais contundentes. Diz que isso é crime, porque é fraude, é estelionato, enfim, e é, né?
Agora, de que forma que você, como é que se diz, enfrenta isso? Você tem um momento que é a comissão, que não tem que enfrentar nada, ela só tem que dizer desculpa, o senhor não confirma. Né? Até porque você não diz na frente da pessoa. Você escreve aqui, ele lá vai ver. Esse é para a comissão, eu acho que é o mais simples, porque é só você verificar e dizer, olha, eu não confirmo este indivíduo como negro. Pronto. Agora, a instituição, ela tem que ter exatamente aquilo que ela vai fazer. Alguns passam para outra lista, né? E às vezes a pessoa já está, ela acaba entrando e depois ela é confirmada como não sendo. E daí aplicar, daí eu acho que eu vou ser meio formalista, mas aplique a lei, não é? Está lá escrito no edital que se você for desconsiderado, ou se de repente você já tiver matriculado e tiver e se for denunciado como tendo fraudado, está lá escrito, você perde a vaga. Desculpe, estude de novo e faça outro vestibular. Entende? É desagradável, mas é aquilo que a pessoa se colocou disponível para ser, né? Então, o que talvez seja mais difícil em tudo isso é exatamente esse nosso desespero de punir indivíduos que a gente acha que não merecem ser punidos. E daí a própria instituição, porque o racismo institucional, ele é perverso. E é o próprio racismo institucional que fica naquela história do que eu faço, o que eu não faço. Vai estar escrito no edital o que faz. É simples assim, não é? Mas difícil de fazer e difícil de acontecer. Eu não sei se de repente te trouxe alguma... Enfim, ajudou um pouco? Ou não? Ok, obrigada. Passamos então para mais uma rodada. Boa noite. Meu nome é Paulo, sou também da comissão do Instituto Federal. Um pouco a minha dúvida até esse último ponto que tocou sobre as fraudes e como a gente, até mais na sociologia talvez, como a gente trabalha essa questão dos sujeitos que se veem como negro, até não pensando em fraude, mas em desacordo com a autodeclaração, mas não são sujeitos de direito da vaga. Como a gente explica e educa no sentido que esses sujeitos podem se ver como negros, talvez em outros espaços, mas para o objetivo da ação afirmativa, como tu bem colocou, eles não contribuiriam para esse processo. E até, indo um pouco mais além, como a gente também combate, como tu bem colocou, Dora, a gente vai avançando na política e vai aparecendo novos desafios. A gente inicialmente pensou que a autodeclaração seria suficiente, mas enfim, não se deu dessa forma. E eu tenho pensado também sobre algumas normativas prevêem muito essa adaptação conforme as regiões. A percepção do negro na Bahia, aqui no Rio Grande do Sul, no norte do nosso estado, que tem muita colonização alemã. E me preocupa porque eu já tenho observado que às vezes até certos deslocamentos de pessoas que buscam, então, vou concorrer então numa outra região que seria mais fácil. E eu acredito que a normativa hoje em dia tem tentado respeitar essa diferença por regiões. Mas eu me preocupo até que ponto a gente acaba não enfraquecendo a ação e até pensando em vários concursos e processos seletivos que são a nível federal. Então a pessoa pode entrar num lugar que seria mais fácil de entrar e depois estar em outro espaço onde não vamos ver professores negros, reitores negros e tudo mais. Então eu queria que comentasse um pouco como a gente lida, até que ponto alguém que é visto como negro na Serra Gaúcha aqui e que não é negro, é uma pessoa branca, mas que talvez numa cidade específica seja vista dessa forma, mas que é um caso muito específico para a gente colocar em risco uma política nacional. Então seriam esses dois pontos. Como lidar com essa questão como a pessoa se vê, mas a pessoa da política, que é complexo para quem não lida com a temática, mas a gente tem que fazer essa conversa, e como pensar esses regionalismos, né? Como gerenciar isso. Essa é a minha questão. Boa noite. Então, essa questão das comissões e como lidar com uma pessoa que se
se autodeclara negra. Eu tive um caso bem específico de um amigo que ele recebeu uma fala de uma comissão que me marcou bastante, e como explicar para ele que aquela vaga ele não era um sujeito de direitos dela. Porque a comissão falou para ele que ele era pardo, mas que ele não era pardo o suficiente para fazer uso daquela cota. Então, até hoje, ele fica com essa dúvida, porque falaram para ele que ele era pardo, porém ele não era pardo o suficiente para fazer uso daquela cota. Então, acabou com um desencontro de informações na cabeça dele, e até hoje isso fica matando na mente dele, porque como ele é pardo e ele não pode fazer uso de uma cota que é para pardos, e como é não ser pardo o suficiente para fazer uso daquela cota, que acaba que às vezes a fala da comissão não acaba sendo coerente. Eu tenho uma pergunta sobre as comissões e vai muito no sentido do que o colega ele falou primeiro, que é a questão da... Porque, assim, a questão da racialização, ela é muito relacional, né? Tipo, dependendo de quem está fazendo a avaliação e tudo mais. E aí, pensando numa perspectiva bem administrativa de composição da comissão, né? Quem vai fazer a avaliação, assim, porque dependendo do contexto que a pessoa está inserida, e tem os regionalismos, mas acho que também tem uma questão de região dentro, enfim, da família, por exemplo, dentro das famílias, que isso altera um pouco, né? Enfim, trazendo um pouco da minha experiência, assim, tipo, a minha família, pai de mãe, ela é negra, e a minha família, pai de pai, é branca, e a minha família, pai de pai, tinha uma questão da racialização que não tinha dúvida para minha família, pai de pai, da minha racialidade, e não tinha dúvida para minha família, pai de mãe, da minha racialidade também, enquanto branca e enquanto negra. Então, tipo assim, como que isso é óbvio que não sai do subjetivo, no sentido de, tipo, que nem tu falou, né, não existe uma racialidade no racismo cotidiano, então não tem como responder, a administração também não vai responder de forma racional e objetiva, né, uma questão, mas como que isso opera em relação à política pública, né, tipo, enfim, porque o Estado acaba tendo que dar uma resposta mais objetiva, e tu quebrar uma decisão dessa é mais fácil, assim, pelo judiciário, no sentido de, tipo, né, quando se exige o regramento, enfim, mas... Bem, essa questão de entender-se, né, eu acho que até tu, Tatiana, né, já tinha comentado um pouco que o sentimento da pessoa, como ela se sente, porque se você nasce de pai negro e mãe branca, por exemplo, você tem a possibilidade de ter uma vida muito negra e você tem a possibilidade de ter uma vida muito branca, né? Depende de como que a tua relação familiar vai ser. É muito comum que as pessoas tenham uma vida muito mais branca do que negra, mas isso não tira dela aquilo que é ela se sentir negra por conta deste pai ou por conta desta mãe, não é? Só que não é deste sentimento que nós estamos falando, não é? Isso é o direito da pessoa, ela vai se sentir, ela vai fazer aquilo que o coração dela diz para ela ser. Mas quando ela está na vida pública, este sentimento não vai fazer diferença naquilo que é a sua aceitabilidade social. E é disso que nós estamos falando quando falamos de ação afirmativa. Como também não vai fazer efeito naquilo que é o propósito da ação afirmativa e das cotas, de fazer com que aquele ambiente de trabalho, aquele ambiente universitário, ele reproduza, na verdade, uma diversidade racial, que é aquilo que a gente pretende com a política. Então, eu acho que junta um pouco o que tu falaste, sem dúvida nenhuma, porque nós aqui estamos tratando de uma questão objetiva, que é uma política de superação do racismo e é uma política de inclusão de indivíduos negros dentro dos espaços sociais mais sofisticados. Então, essa é a linha que eu tenho que pensar quando eu estou numa comissão. Quer dizer, aquele indivíduo, e é uma pergunta que a gente pode fazer para a gente mesmo na comissão. Se eu chegasse no cartório e eu ouvisse essa pessoa, eu diria que ela é negra ou não?
Eu diria que ela é branca ou não? Quer dizer, porque é isso que é importante. E daí cada pessoa vai ter uma percepção, sem dúvida nenhuma. Mas essa percepção que cada uma pessoa tem um porém, que eu acho que é o que vai nos dar a possibilidade de uma certa objetividade, que é aquilo que as pessoas vão dizer assim, mas ela passa por. Quem passa por é porque de alguma forma não é. E se fosse, não passava, seria. Né? Eu acho que é um jogo bem tranquilo. Então, se ela passa por branca, daí vem a história da regionalização, de uma série de coisas. Ela pode passar por branca aqui, mas não passa por branca lá. Ela pode ser aceita aqui, mas não é aceita lá. E esse é o ponto que a gente tem que estar muito presente de perceber, até porque se você tem uma sociedade como a nossa, extremamente miscigenada, é muito provável que em muitos espaços você vai ter pessoas negras muito claras. Mas que quando você entra, ela destoa das outras brancas. Porque a brancura brasileira não tem, essa história de ter uma brancura brasileira, meio falsa, entendeu? Porque você chega nos espaços e você percebe quem é branco e quem é moreno. E o moreno, que é branco moreno, não se confunde com o negro em nenhum dos traços fenotípicos dela. Não tem confusão. Não é possível, você chega e você é uma pessoa morena, e daí vem a história do menino pardo, que provavelmente a comissão, talvez, né, estou aqui fazendo conjectura, talvez se expressou mal quando disse que ele não era um pardo para pardo, porque ele não é um moreno para negro, ele é um moreno para branco, e por isso que ele não se adapta, porque a pessoa, é incrível como, depois de começamos com o trabalho de ações afirmativas, o número de pessoas que dizem que são pardas é impressionante. Porque de repente todo mundo se ajuntava, olha assim e diz assim, olha como eu sou morena, eu sou parda, não sou branca. Mas ela nunca foi parda antes de qualquer tipo de política afirmativa, e essa cor da textura da pele, ou seja, a melanina que ela tem, não a faz negra porque não tem nenhuma negritude que seja presente nela. E algumas pessoas, até pelas regiões que vivem, elas são mais morenas, e tem pessoas que são muito morenas, mas que têm outras ascendências que não é negra, e portanto são morenas também, e que não é da negritude, não é do ser negro. Então eu acho que essa coisa da coloração, ela tem que ser muito bem conversada, a gente tem que pensar muito, tem que fazer muitas investigações, muitas discussões, inclusive, até o grupo da comissão, né? A própria comissão tem que fazer muitas conversas sobre isso, porque você percebe, por exemplo, as meninas, e eu lembro quando a gente fazia na Federal, tinha meninas que chegavam, e uma coisa que a gente sempre faz, que é bem interessante, a carteira de identidade, não é de motorista, mas a de identidade, ela é uma beleza para você perceber. Porque, via de regra, você quando vai tirar a carteira de identidade, os caras não tem maquiagem, não sei o que, tira print, tira isso, tira aquilo, para ter aquela foto a mais seca possível, não é? Mas quando ela chega com o cabelo pintado, com escova feita, toda maquiada, e daí a primeira percepção, você pensa assim, mas ela não é tão negra. E daí vem a história do não tão, né? Ela não é tão negra, ela não parece negra, ela pode chegar em qualquer lugar e ninguém vai perceber que ela é negra. Só que ela, na verdade, está ali maquiada por conta da própria estrutura social que exige que ela se coloque o mais branco possível para ela poder ser aceita nos espaços que eventualmente ela quer, não é? Então, tudo isso acho que a gente tem que perceber para pensar na história do tipo das pessoas. Então, essa percepção, eu acho que ela não deve ser, como se diz, considerada. O que tem que ser considerado é realmente se ela tem traços, por mais leves que sejam, de negritude, que façam com que, em algum momento, alguma pessoa vai chegar a algum lugar que ela está e vai perceber a negritude dela. E daí, dos regionalismos, eu vi que isso aí também, eu acho que tinha uma discussão e uma percepção, para mim, muito falsa. É muito falsa. Porque todo mundo diz que as pessoas mais claras chegam na Bahia são considerados brancos. Vírgula. Eles são, na verdade, considerados como não tão negros. Mas você não vai naqueles resorts em Salvador e tentar encontrar pessoas que sejam
mais brancas, aquela que a gente chama de branco baiano, né? Quer dizer, branco baiano não existe. Ou ele é negro ou ele é branco. Então, existe todo um jogo falso de que as pessoas muito claras, se forem para a Bahia, vão ser consideradas brancas. Mas se elas forem para Blumenau, elas vão ser consideradas negras. Mas o pessoal de Blumenau sabe muito bem quem é das etnias lá que formam a cidade e quem tem qualquer resquício de negritude. Então não dá de dizer, então, ele tem resquício de negritude em Blumenau, mas ele vai ter resquício de negritude em Salvador também. Mas há uma ideia, na verdade, generalizada, de que tem alguns lugares que os negros podem ser mais recebidos como brancos, os negros serem mais recebidos como branco, porque estão num lugar em que tem muito negro, ele chega bem clarinho, não vai ter problema nenhum, ele vai passar por branco. Não passa por branco. Quem passa por branco, branco não é. Eu acho que isso é muito importante. Então, esse jogo, que está na lei, né, aliás, está naquela instrução normativa, orientação normativa, né? A história de pensar na regionalidade. Se você chega no Ceará, por exemplo, todas as pessoas no Ceará dizem que lá não tem racismo e que não tem negro. Mas todas as pessoas lá, 60 e poucos % de população negra no Ceará. Mas qualquer cearense que você conversa, ele diz que ele é nordestino, mas ele não é negro. E daí tem um outro jogo da história do nordestino. Né? Quer dizer, o nordestino não é nordestino por ser nordestino. Ele só é chamado de nordestino porque eles são negros claros por conta das invasões lá que teve e tudo mais. Mas não existe um nordestino racialmente definido ou etnicamente definido. Não é? Então, a gente tem e a nossa discriminação e a nossa percepção, o cara é nordestino, não sei o quê, tem a ver com racismo, não tem a ver com ele ter nascido no Nordeste. Porque se você pegar uma pessoa loira nascida em Fortaleza, você nunca diz, ele é nordestino. Entende? Assim como nos Estados Unidos tem a história do latino, mas o latino é aquele que tem o fenótipo indígena muito presente. Esse é o latino. Pega um argentino daqui e leva para lá se alguém chama de latino. Ninguém chama de latino. Pega um espanhol, porque se for latino é por conta da língua latina, pega um espanhol e põe em qualquer lugar nos Estados Unidos e vê se alguém chama ele de latino. Então é todo um jogo que eu diria que é do próprio racismo, né, de nos engambelar com determinadas percepções que são falsas, mas de tão ditas, elas passam a ser verdadeiras e a gente não faz a ligação. Então eu penso que eu discrimino em São Paulo os nordestinos porque eles nasceram no Ceará ou no Sergipe. Eu só discrimino porque eles têm ascendência negra muito forte. Porque se não tiverem, ninguém, o máximo que pode achar é como ele fala bonitinho com esse sotaque. Não é? Então é preciso a gente perceber que esses regionalismos de percepção da negritude, ele tem muito mais de falsidade do que de realidade, que é para exatamente fazer com que as pessoas diminuam aquilo que seriam as percepções sobre o racismo e as relações raciais. Né? Eu não sei se isso te ajudou por conta da tua fala, porque tu disseste que as questões familiares, né, como é que fica. É muito estressante, na verdade, mas eu acho que é como eu falava da história do risco, né? E eu tenho até isso na família. Meus filhos, os 2 filhos são casados com mulheres brancas. Um deles não tem filho, mas o outro tem. E nasceu um menino preto e uma menina branca que você não tem nenhuma chance de ver qualquer traço de negritude nela. Ela é uma menina branca. E ela sabe disso, e ela mesma diz, né? Eu sou uma negra branca. Daí ela até tenta se identificar e tudo mais. Mas ela é uma menina que não passa em nenhuma comissão, ainda que ela tenha toda a família do pai negra, não é só avó e bisavó. É pai, é avô, é tio, é tia, todo, porque o lado da minha família é inteiro negro. Eu não conheço ninguém branco na minha família. Né? E os brancos só tem na família dela. E o outro, que é o menino, você olha para ele e sabe que é um menino que poderia ser chamado de pardo, mas é um menino negro claro. Né? E que tem todas as características, os traços negros. Os 2 são irmãos, se tiver que eles passar por comissão, um passa e o outro não passa. Então é isso que a gente tem que pensar, quer dizer, ela, por exemplo, ela pode se achar negra, como ela diz que é, ela se sente muito bem sendo negra,
até fez um trabalho na escola e ela disse que ela era a única descendente de africano na sala de aula, né? Ele ficou, e daí pediu para fazer todo o trabalho dela sobre africanos, porque ela era a única descendente africana e ela se sentiu super orgulhosa com isso. Tudo bem, acho que é uma coisa muito bonita, a gente incentiva isso, mas não a faz uma menina que é reconhecida socialmente como negra. Não é daí que surge a possibilidade, né? Não sei se isso te ajuda, se quer. Pois é, a comissão, normalmente, é preciso que você tenha. Agora tem até a história de ter homem, ter mulher, ter negro e ter branco. Mas isso não importa. O que importa é como é que essa comissão é formada em termos de formação. Porque, num primeiro momento, as pessoas brancas tendem muito mais a reconhecer o negro claro como branco, porque é uma forma que você está sendo, como é que se diz, educada culturalmente, né? O que eu quero ainda dizer que aquele homem é negro, se ele parece branco, deixa ele. A não ser que ele faça alguma coisa errada, daí eu vou resolver o meu problema. Mas, no geral, é muito mais típico para as pessoas brancas entenderem as pessoas negras claras como brancas. Porque é mais simples, é mais tranquilo, para ela não precisar ter... Porque, pensa bem, né? Racismo é um troço pesado dentro da gente. Né? E a gente que está aqui trabalhando com isso, a gente está sempre o tempo inteiro se policiando para não jogar no nosso inconsciente coletivo para a verdade aquelas restrições que a gente aprendeu a vida inteira. E se tem uma coisa que para o indivíduo branco é muito complicado, é assumir o seu racismo. Porque na medida que você fala em racismo para as pessoas brancas, elas têm que pensar no que elas fizeram até hoje na vida. Como é que elas conviveram, quantas pessoas, quantas famílias negras elas têm de relações. Eu lembro que eu conversava na DPU em Brasília, em que os defensores públicos disseram, vários deles disseram assim: Dora, você está falando uma coisa para mim assim, que como é que eu nunca pensei, que eu nunca tive um amigo negro, nunca um negro foi jantar na minha casa, eu nunca brinquei com um menino negro. E mora lá, mora em Salvador, mora em Pernambuco, entendeu? Ou seja, você só consegue perceber que você estava numa naturalidade falsa quando você conversa sobre isso. Se você não conversar, as coisas continuam sendo muito naturais, né? Então, é muito importante que a comissão tenha essa formação, daí as pessoas brancas ou negras, porque as negras também. Se você não fizer formação, não é a nossa negritude que nos faz perceptivos da negritude, ou até mesmo do racismo. Tanto que você pergunta, eu acho que no mínimo metade da população negra brasileira diz que não existe racismo. Elas são pobres, né? Que é um jogo todo da pobreza, como assumindo a ideia. Elas são pobres, não são negras. Então, não é o fato de ser branco ou ser negra que as pessoas podem chegar, por exemplo, né, no caso específico de uma comissão, e ter percepções diferenciadas, mas é a sua formação. Bom, infelizmente estamos nos encaminhando para as considerações finais. Queria agradecer a todas as pessoas presentes. Queria agradecer a Dora pela fala, e apesar de estarmos falando de comissões de identificação, de ser uma procuradora, né, isso para o Conselho de Psicologia, pensando em ti nesse espaço, a gente pensa o quanto isso atravessa, sim, a nossa subjetividade, né? O quanto tu traz na tua fala constantemente o quanto isso é violento para nós, o quanto exemplos de muitos constrangimentos que nós passamos e da razão das ações afirmativas acontecerem para que a negritude possa mostrar sua potência nas universidades, e isso 10 anos, 12 anos depois das ações afirmativas. 13 anos depois, a gente percebe muito do quanto faz diferença na grade curricular das universidades, muito também pela iniciativa dos estudantes negros. E aí gostaria de dar destaque para o coletivo ao qual eu participo, que é o Psicopreta, que são coletivos de negros e negras que acompanham na universidade, né, estudantes negros, inclusive quem
uma representante aqui nossa também. E o quanto é importante e necessário, sim, esse acolhimento desses estudantes negros depois de passar por tudo isso, né? Sem mais delongas, então, enfim, eu me perdi. Mas em segunda-feira, acompanhe o site CLP, a gente vai promover um outro evento que vai acontecer no final de novembro. E queria passar para a Dora para fazer as suas considerações, se achar importante. Eu fiquei muito feliz de a gente poder ter essa conversa, porque a psicologia é uma das áreas que eu sempre tive muito desespero dela não assumir a discussão sobre relações raciais. Porque um número muito intenso de pessoas que têm depressão, que têm problemas sérios de emocionais, está ligado, literalmente ligado à sua condição de negritude dentro de um espaço adverso. Mas que, claro, né, a gente vai precisar trazer isso para dentro. Então eu fiquei muito feliz de estar aqui e fico muito, tipo assim, esperançosa, né? De que quando a psicologia ela traz esse tema e ela vai fazer essa discussão, eu tenho certeza que a gente vai ter um acolhimento para as pessoas negras na área da emocional. Enfim, eu não tenho, me perdoe se eu disser alguma coisa que não é muito típica da área, mas enfim, a gente tem aquele conhecimento empírico, né? Porque você fica olhando e vendo as situações, né? E eu já tive conversando com psicólogos e tudo, que dizem, mas eu nunca perguntei nada disso para os meus pacientes, né? Ou seja, é preciso, é uma área fundamental para a qualidade de vida emocional das pessoas negras e das pessoas brancas também, né? Porque a gente não pode perder a ideia de que a branquitude também não é algo que não seja, como é que se diz, interferente naquilo que é o emocional das pessoas, por mais distante que aparentemente seja. E para as pessoas negras não está distante, a única diferença é que um está mais distante e o outro está mais perto. Mas eu parabenizo o Conselho por essa discussão. Eu fico imaginando que vocês vão fazer muitas dessas discussões. Eu tenho certeza que vai ser extremamente produtiva para criar, inclusive, estudos, trabalhos e artigos, enfim, discussões muito intensas, Brasil afora, sobre a questão racial dentro da psicologia. Vocês estão de parabéns e eu fico muito feliz de ter participado de tudo isso. Obrigada.